Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Hoje, o presidente do Simp-Assimp, Joseph Cury, conversa com o senador Jaime Campos, autor de um projeto de lei que traz grandes benefícios para o microempreendedor individual. Confira. Esse projeto, o senador obteve aprovação por unanimidade, o que significa todos os senadores de todos os partidos, independente das suas convicções. Todos votaram favoráveis a essa alteração que vocês vão conhecer agora. Senador, é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que essa nossa entrevista seja bastante proveitosa. Temos certeza que será. Vamos ouvir agora o Dr. Marcos Tavares Leite, que vai explicar rapidamente no que consiste esse projeto de lei. O projeto de lei ele altera a legislação específica para o microempreendedor individual, elevando o limite de faturamento anual de R$ 81 mil para R$ 130 mil. E também permite que o microempreendedor individual, que hoje pode contratar até um empregado, ele vai poder contratar agora 2. É o dobro de qualquer forma. O projeto é extremamente importante, principalmente no momento de pandemia. Ele traz segurança para os microempreendedores individuais, amplia a base de contribuintes, amplia a possibilidade de novas contratações. Portanto, ganha o empreendedor individual, que pode trabalhar mais à vontade e se manter regular e formal, ganha os trabalhadores, pois dobra a possibilidade de novas contratações e formalidades, e também ganham os governos, pois amplia a base de arrecadação. São mais microempreendedores individuais pagando impostos e, portanto, a vitória para todo o Brasil. Senador, indiscutivelmente o Brasil inteiro está agradecido por essa iniciativa do senhor e essa aprovação para um teto de R$ 130 mil e para a possibilidade de poder dobrar o número de trabalhadores. Quais foram ou quem são os seus principais parceiros e quais são os próximos passos para que isto possa ser aprovado na Câmara e, quiçá, sancionado pelo presidente? Essa iniciativa nossa, eu entendo de que ela é fundamental na medida que nós estamos alterando a Lei Complementar número 123 de 2006, efetivamente, até porque os valores que estavam sendo usados, na ordem de R$ 80 mil, nós passamos para o teto de R$ 130 mil. Mas o mais importante de tudo isso é de que nós temos 11,5 milhões de pequenas empresas, ou seja, microempreendedor. Isso vai possibilitar que esse empreendedor, que poderia apenas contratar um trabalhador, ele poderá contratar 2 trabalhadores. Diante de uma crise de desemprego no Brasil, de uma pandemia, talvez de uma nova ordem econômica no planeta, o governo tem um papel preponderante e nós, parlamentares, e criamos, com certeza, meios e ambientes favoráveis. E com isso vai possibilitar, através de nosso projeto aqui, a ampliação não só da base dos valores, mas, sobretudo, ampliando o espaço para a contratação de novos colaboradores dessas microempresas. E eu acho e vejo, só dessa forma nós vamos resolver os graves gargalos que nós temos hoje da questão do desemprego no Brasil. São quase 18 milhões, ninguém sabe, de fato, o número exato. Entretanto, ninguém pode desconhecer a força do microempresário brasileiro ou da pequena agricultura familiar. São segmentos que, muitas vezes, não têm o reconhecimento devido. Entretanto, são eles a grande argamassa da geração de emprego, do recolhimento dos tributos, que possibilita, com certeza, criarmos ambientes favoráveis à questão da economia brasileira. Portanto, essa iniciativa minha foi pensando nesse momento e, acima de tudo, valorizando o microempreendedor neste país, que talvez não seja tratado como tal, como merecidamente eles teriam que ser tratados. Portanto, eu acho que esse projeto foi da minha iniciativa, todavia, foi aprovado por unanimidade. Todo o Senado Federal aprovou, né, com apoio de todos os partidos, independentes de siglas partidárias, todos estivemos juntos
acharam que o projeto era extremamente meritório, como é meritório, com isso nos possibilitando abrir essa possibilidade que, se Deus quiser, conforme conversei com o senador Jorginho Melo, que também é um grande defensor do microempresário, do empresariado nacional de uma maneira geral, nós vamos fazer uma tratativa agora com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele possa colocar, com certeza, nesses próximos dias, na pauta, na ordem do dia também da Câmara, com isso aprovando, e certamente o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar, até porque ainda não fizemos um projeto de forma irresponsável. Foi feito todos os cálculos, eventualmente, que poderia a federação, ou seja, o governo federal deixar de arrecadar, que é quase nada, tendo em vista aquilo que ele vai gerar. É quase insignificante os valores que, certamente, com essa ampliação da base de 80 para 130, o governo poderia deixar de arrecadar. Portanto, eu acho que é um projeto que tem o apoiamento de todo o Senado e certamente irá na Câmara Federal. Sem dúvida, senador, e especialmente nesse momento onde a Receita Federal acaba de intimar mais de 440 mil empresas, ameaçando excluí-las do Simples, porque elas inadimpliram com imposto. Mas essa iniciativa do senhor realmente é uma iniciativa louvável, é uma iniciativa meritória, onde todos nós, do Simples, do Brasil todo, das macro-regiões, aí do próprio Mato Grosso, nosso companheiro Laíno, que está aí, que falou muito do senhor, tem trabalhado, me parece, na defesa da causa, junto com o senhor e outras pessoas, e os outros estados também que trabalharam muito nessa iniciativa, aliás, a sua iniciativa. Os outros só tinham um pleito, a iniciativa foi sua. Dentro desse cenário, senador, o senhor acredita na possibilidade de uma rápida aprovação neste acordo do Congresso Nacional, ou seja, com a Câmara dos Deputados? Sim, até porque eu acho que não teríamos nenhuma dificuldade, na medida que já está com previsibilidade no próprio orçamento, ou seja, na LDO já foi aprovado. Então, não vejo nenhuma dificuldade, até porque eu imagino que a própria Câmara, composta de 503 deputados, sabe da importância que representa esse projeto. Não é um projeto qualquer, não é um projeto de interesse pessoal, partidário, muito pelo contrário, é um projeto de interesse, eu tenho absoluta certeza, de interesse da sociedade brasileira, particularmente do microempreendedor, como bem disse, é uma grande argamassa no processo de geração de emprego e renda no Brasil. Portanto, eu estarei na próxima semana, sem ser a semana que vem, na outra, já indo pessoalmente pedir para o presidente Arthur Lira, melhor dizendo, para que ele coloque na pauta lá e seja votado. Eu acho que não precisamos nem grande discussão, na medida que já está na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e que certamente o governo, que podia causar alguma dificuldade ao próprio Poder Executivo, foi ele o grande avalista também, aquele que tem que fazer justo, até porque foi discutido com o próprio líder do governo, que é o senador Fernando Bezerra, que após conversar no Ministério da Economia, todos concordaram, acharam que o projeto, de fato, era um projeto louvável e meritório, e permitiu que praticamente não passou nenhuma comissão pelo fato, diante da pandemia. Então, não reuniões presencial, nós encaminhamos, após, naturalmente, o parecer do relator da matéria, encaminhamos direto para o plenário do Senado Federal e obtivemos, com certeza, uma das maiores vitórias desse projeto aqui no Senado Federal. Indiscutivelmente, o seu projeto ela vem na direção do fortalecimento do mercado interno, na redistribuição de renda via trabalho, no aumento da arrecadação tributária via impostos, ou seja, ela só agrega, ela não tira nada, ela só contribui para o crescimento e desenvolvimento do país. Motivo pelo qual o senhor tem sido uma das raras pessoas, com todo respeito aos outros parlamentares, que tem participado do nosso programa, a nosso convite, e que está sendo parabenizado publicamente e a nível nacional. Então, face à realidade de tudo isso, do seu trabalho, é que nós estamos realmente nesse direcionamento e desejando, daqui a 2 semanas, pleno êxito nesta ida à Câmara dos Deputados e que, se o senhor nos avisar, quando será essa reunião e se puder ser filmado, a nossa equipe de TV estará presente
para cobrir isso e mostrar ao Brasil quem realmente está trabalhando em prol da micro e pequena empresa, que eu acho extremamente importante, sem coloração partidária, mas sim Brasil como um todo, que é o nosso papel. Só vejo dessa forma nós resolvemos o problema do Brasil. É com a união dos poderes constituídos, da sociedade. Certamente, essa união é que nós vamos trazermos um futuro melhor para não só deste momento, mas certamente para nossas futuras gerações. E não tenho dúvida alguma que o presidente Arthur Lira, sensível como é, vai nos receber, vai nos atender e pautar. Eu não vejo nenhuma dificuldade, até porque o projeto tem interesse nacional. São possíveis ser gerado 11,5 milhões de empregos num país que, lamentavelmente, hoje, o que nós estamos vendo é as dificuldades, os problemas não só na saúde, na educação, né, na questão de logística. Eu acho que o presidente Arthur Lira vai, de imediato, colocar na pauta da ordem do dia e ser aprovado. E quero, uma vez mais aqui, dizer que ontem, na figura do senador Jair Campos, um aliado, até porque também eu vim da origem também do pequeno empreendedor, né? Meu pai foi um pequeno empresário, seja dificuldade, sobretudo num país de uma carga tributária aqui, que lamentavelmente é uma das maiores cargas tributárias que se paga no planeta, é no Brasil, e infelizmente pouco, quase nada o governo dá em contrapartida, e nós queremos dar a nossa contribuição, a nossa experiência como 3 vezes prefeito, governador do Estado, 2 vezes senador da República. Nós sabemos perfeitamente de que o que representa o microempreendedor desse país aqui, pelo fato de trabalhar com muita dificuldade, sem boas linhas de crédito que favorecem ele, contudo, são eles que geram mais emprego, que geram, com certeza, mais riqueza para o nosso país. Pode contar com o senador Jair Campos, esses próximos dias, quando nós marcamos a audiência com a Arthur Lira, vocês serão, com certeza, convidados pela nossa assessoria para participar conosco, até porque vocês representam aqui, com certeza, a Associação Nacional, que é, sem sombra de dúvida, uma das associações mais respeitadas em nosso país. Nós queremos agradecer muito a sua participação, dizer que estamos à inteira disposição, parabenizá-lo pelo trabalho e desejar pleno êxito na empreitada tão bonita da defesa da micro e pequena empresa em todo o território nacional, especificamente para o nascedor, para o microempreendedor individual. Parabéns, agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado. Okay? Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Hoje não falaremos sobre tributos, alíquotas, regimes de tributação, balanço patrimonial, performance, custos. Hoje não. Hoje, neste espaço reservado pelo SINP, falaremos sobre o Decreto Presidencial de número 7.988, de 22 de setembro de 1945, decreto presidencial assinado por Getúlio Vargas, que veio a instituir o curso de Ciências Econômicas no Brasil e o curso de Ciências Contábeis, os cursos universitários de contabilidade e atuariais no nosso país. Então, hoje, o SINP quis abraçar esta atividade profissional tão importante dos contadores e das contadoras, abraçar os mais de 360 mil contadores e contadoras espalhados por este país e que tanto colaboram com o progresso do Brasil. Então, aqui se sintam abraçados todos os profissionais, os técnicos em contabilidade, os auditores, peritos, os guarda-livros, os professores de contabilidade, os mestres e doutores desta área tão importante, eu diria, imprescindível para os anseios deste país. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. O nosso convidado de hoje é Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Satisfação, Cury. Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder falar aqui com o SINP e com toda a audiência. Prazer é nosso. Bom,
pré-candidato, vai ser ouvido no Brasil inteiro, São Paulo, locomotiva. Como é que você vê o quadro hoje econômico do nosso país? Olha, Curi, nós estamos numa das maiores tragédias econômicas da nossa história recente. A crise que se arrasta desde 2014 e 2015 é a de recuperação mais difícil e longa da história das crises brasileiras. Se comparar com a crise dos anos 80, que foi devastadora, com fome, com carestia, recuperou mais rápido. A própria crise de 29, que no Brasil do café daquela época, as queimas de sacas do café, recuperou mais rápido. Nós estamos numa crise rastejante, no pior nível de investimento público dos últimos 50 anos, 15 milhões de desempregados, o país voltando ao mapa da fome, a inflação voltando a assustar. E não é só IPCA 2 dígitos. Se você pegar a inflação real para os trabalhadores, para o povo mais pobre, não é de 10%. Olha o aumento do preço da gasolina, olha o aumento do preço do óleo de soja, da carne, do feijão, né, do botijão de gás. O custo de vida dos mais pobres aumentou muito mais do que 10%. A inflação real na ponta é muito mais grave. O que isso implica? Uma redução da capacidade de consumo da população, um empobrecimento geral do país, inflação é isso, redução da capacidade de consumo e, no fim do dia, mais recessão econômica. Porque se tem menos gente consumindo, você sabe muito bem disso, é do ramo, menos gente consumindo é mais desemprego. Né? Tem menos demanda, menos consumo das famílias, as indústrias vão fechando. Então, o Brasil está nesse ciclo vicioso de recessão há alguns anos. Nós só vamos sair disso retomando a capacidade de investimento público do Estado brasileiro. Olha o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, olha o que o Banco Central Europeu está fazendo em relação à saída da pandemia, com emissão de moeda, inclusive. Sim. Se o Estado não atuar numa linha anticíclica, com investimento na ponta, né, investimento em obras públicas, com geração direta de emprego e renda, nós vamos continuar nesse atoleiro. Os economistas começam a falar em estagflação. É isso mesmo? Eu acho que hoje o que nós temos no Brasil é uma sinalização direta do pior dos cenários, que é a estagflação. O que é a estagflação? Estagnação econômica. Né? Economia, se falava no início do ano, o Guedes propalava aos 4 ventos que o Brasil ia crescer 5%. Hoje eu não sei se ele tem coragem de dizer isso. E mesmo 5% seria mal a recuperação do que perdeu ano passado, não é crescimento real. Agora, o PIB do segundo trimestre caiu 0,1%, quando o mundo todo está crescendo. A receita está errada. Tem alguma coisa sendo feito errado no Brasil. Muita coisa. E soma isso com a crise política, o resultado que a gente tem também é perda de confiança, instabilidade no país, sem nenhuma segurança jurídica para quem quer que seja, sem nenhuma capacidade de previsibilidade do que vai acontecer daqui a 6 meses, retração de investimento, aí nós temos estagnação econômica somada com inflação. Nós temos assistido, tristemente, um empobrecimento da sociedade. É o seu quadro? Você vê isto ou é só a nossa pesquisa que aponta nessa direção? Curi, eu tenho tido a oportunidade de ver isso além dos números. Desde o início da pandemia, você sabe, minha atuação vem do movimento social há 20 anos, junto com as pessoas que não têm casa, com sem teto, que aliás aumentaram muito. Basta andar não só em São Paulo, eu ando pelo Brasil, em qualquer grande cidade brasileira, é mais gente na calçada, é mais gente revirando lixo para comer, é mais gente debaixo da ponte. Né? Esse é um problema dramático. Sim. Agora, o que nós temos visto, além disso, é a carestia. A volta da fome, olha que loucura. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. E estamos, segundo o último levantamento, feito em março pelo Vox Populi, com 19 milhões de pessoas com fome no país. Isso é inadmissível. Um país com a capacidade do Brasil, com a grandeza do Brasil, com a potência do Brasil, ter 19 milhões de pessoas que não têm o que comer. Sim, eu participo de várias iniciativas desde o início da pandemia, pelo movimento social, no começo com distribuição de alimentos, distribuição de cesta básica, e desde o início desse ano a gente começou a organizar cozinhas solidárias pelo país. E eu tenho ido na inauguração dessas cozinhas. De um lado, é gratificante porque você vê um exemplo de solidariedade, você chega lá num bairro onde as pessoas mais precisam, onde não tem o que comer, chega a pessoa lá com um respeito qualquer para pegar a sua comida, para levar para o filho. Tem gente que pede 2 porque também não vai ter o jantar no dia.
E essas cozinhas servem alimento diariamente para centenas de pessoas em bairros onde nós mapeamos que tinham problemas sérios, sem R$1 de dinheiro público. Sim. Tudo com doação voluntária pela rede social, trabalho voluntário, mutirão, trabalho muito bonito. Mas, por outro lado, é espantoso. Eu fico contente e gratificado de ver esse trabalho acontecendo, sim, mas você vê a fila. Eu fui inaugurar uma cozinha em Budas Artes, aqui na região metropolitana de São Paulo, esses dias. Cheguei lá, era meio-dia, eu cheguei lá um pouquinho depois, 12:05. Meu caro, a fila dobrava o quarteirão de gente do bairro, que se não tivesse aquela cozinha lá, não teria o que comer. Quais seriam as propostas importantes na sua avaliação para que possamos mudar esse rumo para o Brasil? Um Brasil melhor, por exemplo, copiar os bons exemplos de Biden, copiar os bons exemplos europeus. Que linha que você aconselharia ou que acha que o Brasil deve seguir? Curi, eu pautaria 3 grandes desafios essenciais para o Brasil e vale também para o estado de São Paulo, que é 30% do PIB nacional, 45 milhões de habitantes, com um orçamento de 250 bi ao ano, é um orçamento de um país, o orçamento do estado de São Sim. Paulo. Agora, eu acho que nós temos 3 grandes prioridades nesse momento. A primeira é retomar a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Quando eu citei o exemplo do Biden ou da União Europeia, não é nem tanto que eu veja como um exemplo a ser copiado, não. Tem problemas também. Mas porque lá o que se fez? Se compreendeu que numa crise tão profunda como nós estamos, o Estado precisa atuar. Sempre foi na história das crises. Eles depositaram dinheiro, $10 mil por empresa, a fundo perdido para manter a empresa viva e depositaram dinheiro direto na conta dos trabalhadores. Claro. Assim, esse é o exemplo que eu estou... Veja, isso se faz seja com emissão de moeda, com ampliação da base monetária ou com tributação progressiva, sim, sobre renda e patrimônio, adequando o sistema tributário brasileiro ao padrão internacional. Nosso sistema é regressivo, é tributação sobre consumo e produção, e que isso, inclusive, gera um problema para a economia. Porque se o grosso da tributação está sobre consumo, além disso ser desigual, porque pega mais os mais pobres, que não tem nenhuma isenção, você vai dificultar o poder de compra das pessoas. Mas, enfim, isso para dizer, eu acho que o Estado tem que atuar nas 2 pontas, como você bem citou. Uma é para as pessoas que estão numa situação dramática, para os mais pobres, para os trabalhadores, geração de emprego. Isso significa um programa ousado de obras públicas e infraestrutura, em saneamento básico, em moradia popular, com dinheiro público. Você aquece a economia, gera emprego e, ao mesmo tempo, faz com que a rede de direitos, serviços sociais, a rede de promoção do Estado aumente. Ao mesmo tempo, um apoio, essa é a pauta aqui também, às pequenas e médias empresas, porque você tem um processo de falência em curso, né? Não houve, vamos falar aqui, o Pronamp. Nós conversávamos antes aqui do programa, informalmente, sobre a situação do Pronamp. Veja, o programa lançado pelo governo Bolsonaro para responder à pandemia não chegou. Chegou para os que menos precisavam, não para os que mais precisavam, que enfrentaram um monte de burocracia para poder acessar. É isso mesmo. Eu moro aqui em São Paulo, no bairro do Campo Limpo. E eu frequento sempre o estabelecimento do seu Sidones, que tem na rua debaixo da minha casa. Ele tem lá um barzinho, uma mercearia e tal. E eu vou lá, às vezes, comprar umas coisas com as minhas filhas. E o seu Sidones sempre foi me falando. Ele tentou acessar o Pronamp, não conseguiu. Não consegue. Aí ele falava, eu estou aqui na pandemia, com o estabelecimento fechado, eu não vou abrir, eu entendo o sistema da pandemia. Mas a conta continuou chegando, o IPTU continuou chegando, né? O salário dos funcionários eu tenho que continuar pagando, e eu não tive um apoio. Assim, não pode ser assim. Você tem que ter uma linha de crédito também dessa natureza, de capital de giro, com juros subsidiado. Mas que chegue na ponta. E que chegue na ponta, que é o que mais importa. Porque o Pronamp só chegou para 7% das empresas, dados oficiais para ser exato, 7,2% das micro e pequenas empresas gerais, indústria, comércio, serviços englobados. Então, foi um projeto que não chegou na ponta. Não adianta você ter só uma ideia. Você tem que operacionalizar para chegar para os que mais precisam. Sim. Isso é chave. Agora, esse é um ponto. Um segundo ponto, Curi, isso eu acho que quem tem humanidade no Brasil precisa pautar isso, é o combate à desigualdade social. Nós temos que reativar a economia brasileira, mas isso tem que ser num padrão
que acabe com esse abismo. Eu vejo muita gente reclamar, o Brasil está polarizado, o Brasil... Olha, gente, como é que uma sociedade tão desigual, tão rica e ao mesmo tempo com tanta pobreza não vai estar polarizada? Nós temos que ter uma política social efetiva de combate ao desemprego, de combate à fome. Você me perguntou sobre a fome. Sim. Os instrumentos de combate à fome no Brasil foram desmontados. Não é por acaso que a gente está vivendo isso, não é por problema de safra. Você tinha a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que tinha estoques reguladores de feijão, de milho, de tudo, que se tem um problema de demanda e aumenta o preço, a CONAB botava feijão no mercado para baixar o preço. Sim. Hoje o estoque de feijão da CONAB dá para consumo nacional de um dia. Isso é uma vergonha num país como o nosso. E sabe por quê? Fecharam 19 armazéns, venderam 19 armazéns só nos últimos 2 anos. Aí você pega o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que também chegava na ponta, ajudava o agricultor familiar e garantia uma rede de distribuição nas cidades. Zerou o orçamento. Pior orçamento desde que o programa foi lançado. Então tem que ter uma política de combate à desigualdade. E por fim, nós precisamos pensar futuro. Não basta o Brasil ter uma estratégia defensiva, nós precisamos pensar a nossa inserção no sistema internacional. Qual é o papel do Brasil no mundo com soberania, com força. Não basta fazer patriotismo barato, como alguns fazem, que usam os símbolos nacionais, as bandeiras nacionais, para fazer a sua política velha e clientelista. Né? Nós temos que lutar por soberania nacional e o Brasil tem um outro modelo de desenvolvimento. O Brasil não pode ser reduzido a ser a fazenda da China, a ser exportador de soja, de minério de ferro e de carne, né? Para o mundo afora. Eu estava conversando com um pessoal do Rio Grande do Sul, no porto do Rio Grande do Sul está saindo gado in natura. Você gera um emprego lá fora, isso é uma coisa semicolonial, é o que acontecia no tempo dos portugueses aqui. Você exportava a cana e importava o açúcar refinado. O emprego gera lá, a renda gera lá. Né? Para que o Brasil possa ocupar esse lugar, nós temos que ter um investimento pesado em inovação, pesquisa, a partir das redes de universidade pública, de laboratório público. Agora, na pandemia, o papel do Instituto Butantan, da Fiocruz, ficou evidente. O papel que aqui em São Paulo, o Instituto como a FAPESP e as 3 universidades estaduais têm. Então, pensar um modelo ambientalmente sustentável, zerando a emissão de carbono nos termos e nos prazos do IPCC, um modelo que seja também de transição energética, enfim, que o Brasil se coloque de uma outra forma no mundo. Esses 3 desafios, combate à desigualdade, reativação da economia e um outro modelo de desenvolvimento, são essenciais para o país. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Agradeço, Curi. Agradeço aqui o convite, a oportunidade. Agradeço a quem acompanhou a gente aí nas diversas plataformas pelo qual esse debate, esse bate-papo aqui está sendo transmitido. Eu tenho muita esperança. Apesar do atoleiro, da dificuldade que nós temos hoje no nosso Brasil, eu tenho muita esperança, acredito muito no potencial, na criatividade, na capacidade do povo brasileiro de juntos superar essa tragédia que nós estamos vivendo e construir um outro caminho para o Brasil. Nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!